Fala galerinha, tudo bem? Vamos começar a trabalhar hoje com cinética química, né? Um capítulo muito importante, não é? Estamos aí, né, desenvolvendo a fisicoquímica, que é uma parte significativa das provas que a gente vai fazer. Então se atentem, porque a cinética ela tem duas partes, uma parte teórica e uma parte prática, tá bom? Envolvendo ali principalmente a análise matemática, ok? A gente vai trabalhar a teoria primeiro, para depois aplicar tudo isso nos nossos problemas, tá bom? Essencialmente, o que a cinética química vai estudar? Enquanto na termoquímica a gente estuda a energia envolvida nas transformações, no caso da cinética, a gente estuda a velocidade dessas transformações. Por quê? Não é? O fato dali ocorrer uma reação exotérmica ou endotérmica em nada está associada à reação acontecer rapidamente ou lentamente. Então são duas análises distintas, tá bom? Então aqui na cinética a gente vai estudar a velocidade das transformações, essencialmente, né? O que é necessário para as reações ocorrerem, né? E também, claro, a gente vai falar um pouquinho dos fatores que podem ali contribuir para que uma reação lenta, né, possa ser acelerada e também para que a reação muito rápida possa ser retardada, tá bom? Então a gente vai falar essencialmente disso nessa parte teórica, tá bom? Então, começamos aqui, ó, primeiramente, com os fatores necessários para ocorrência de reação. Então, tá. Basta ter só reagente? Não, claro que não, né? Papel pega fogo, gente? Pega, todo mundo sabe disso, né? Papel pega fogo. Mas se você tiver com um papel na sua frente, ele não tá pegando fogo agora. Ou tá? Não, não tá. Ué, mas eu tenho papel e eu tenho o oxigênio presente no ar, que é o comburente que alimenta a sua combustão. E por que seu papel aí não está pegando fogo nesse momento? Então não basta só ter os reagentes ali presentes. Eu preciso que obrigatoriamente algumas exigências sejam atendidas para que a reação, claro, possa acontecer entre eles, tá bom? Qual é o primeiro fator aqui que vai nos interessar? Primeiro, vamos analisar o seguinte. Imagine que eu tenha dois gases dentro de uma sala qualquer. Eu tenho dois gases que vão reagir entre si. E os gases, nós sabemos, têm uma liberdade gigantesca dentro de um sistema, né? Então, imagine que eu tenho um gás A aqui e um gás B aqui. Eles vão reagir entre si? Não. Mas por que, Cris? Uai, óbvio. Porque eles não estão próximos, não é? Se eu tiver uma molécula aqui e essa outra molécula aqui, elas não apresentam ali uma distância mínima para que uma interação entre elas possa vir a acontecer. Então, o primeiro fator é esse, tá bom? Então, aqui, o primeiro fator é o fator interação. Então, nesse caso, as unidades devem interagir, o que nós vamos chamar aqui na cinética química de colisão. Elas devem colidir, ok? A uma distância mínima. Ok? Se a gente estiver afastado demais, a interação eletrostática entre a gente é nula, não é? Então a gente precisa que obrigatoriamente as nuvens eletrônicas, né, caso sejam moléculas, as nuvens eletrônicas daquelas moléculas estejam próximas o suficiente para que uma interaja com a outra. Então a distância ela é significativa, tá bom? Então essa interação a uma distância muito curta na cinética nós vamos chamar de colisão. Então as unidades elas obrigatoriamente devem colidir, elas devem estar próximas entre si. Legal. Então vamos pensar nessas duas moléculas que estão aqui no estado gasoso, não é? Elas se movimentam aleatoriamente aqui dentro do meu recipiente. Elas vão colidir? Vão.
Pouco ou muito, Cris? Milhões de vezes por segundo. No seu papel que está aí, não é? O oxigênio que está presente no ar colide com esse papel milhões de vezes por segundo, não é? E nem por isso seu papel está pegando fogo, né? Nem por isso seu papel está reagindo. Ou seja, colisão, interação é importante? É, mas não é o único fator que a gente tem que levar em consideração. Tá ok? Então a gente precisa de mais coisas ali ao mesmo tempo. E aí, a segunda que eu vou falar para vocês, né? Essas interações, essas colisões, elas devem obrigatoriamente apresentar aqui uma geometria favorável, uma geometria que contribua para que a reação química venha a acontecer. Tá bom? Então, eu não posso esquecer, gente, que uma reação química é um rearranjo, é uma reestruturação dos átomos, não é? Então, vamos imaginar um exemplo bem tranquilinho aqui, ó. Vamos pegar, por exemplo, NO mais CO2 gerando, não é? Aqui NO2 mais CO. Ok? Então, vamos imaginar essa reaçãozinha aqui. E aí, eu vou pensar no NO como uma bolinha verde. Ok? Vou pensar no NO como uma bolinha verde. E vou pensar no carbono como uma bolinha laranja, só para a gente exemplificar. E o oxigênio aqui como uma bolinha roxa. Então, aqui, peraí, exatamente o que eu quero. Aqui, ó. Deixa eu trocar só de lado aqui, gente. Rapidinho. Aqui, ó. E aí, aqui eu vou fazer o que eu tinha feito antes. Aqui, ó. Eu tenho aqui os meus reagentes, não é? E eles vão reagir entre si, não é? Então, quando eu analiso essas duas reaçõezinhas, prestem atenção no seguinte, aqui, ó. Essa molécula se aproxima dessa e elas vão interagir, vão colidir, não é? Quando elas se aproximam, vocês estão percebendo aqui, ó, que, não é? Antes eu tinha o N com um oxigênio, aqui eu tenho o N com 2 oxigênios, não é? Então, esse oxigênio aqui, do CO2, ele tem que ser transferido para o nitrogênio, ele tem que se ligar ao nitrogênio. Legal, Cris. Tranquilo até aqui. E aí, quando esse O vem para cá, os produtos são produzidos. Agora, aqui embaixo, se essas moléculas se aproximarem, aqui, ó, não é? Dessa forma, como eu estou vendo aqui, esse oxigênio ele se ligaria ao outro oxigênio. E não é isso que eu percebo no meu produto. No meu produto, o oxigênio foi transferido para o nitrogênio. Ou seja, essa colisãozinha aqui, ó, chocaria um O no outro e não geraria o meu produto conforme representado. Então, essa colisãozinha aqui, ó, é uma colisão com geometria desfavorável. Ou seja, ela não favorece a obtenção do meu produto, não é? Então, a tendência é que aqui, caso as moléculas colidam dessa forma, o produto não seja obtido. Então, interação é importante, geometria é importante também. Mas espera aí, vamos voltar. Vamos imaginar agora que a gente tem um exemplo, que essas duas moléculas, que são gasosas, né, estão aqui dentro e elas vão colidir. Gente, elas colidem milhões de vezes por segundo. Não é possível que nenhuma dessas milhões de vezes não tenha a geometria correta. Então elas vão colidir muitas vezes. Algumas dessas colisões, né, com uma geometria que não é favorável, mas muitas dessas colisões vão acontecer com geometria favorável. E nem por isso uma reação química está acontecendo. Não é? O oxigênio está batendo no papel aí muitas e muitas vezes. Né? Não é possível que nenhuma geometria, nenhuma colisão ali aconteça com geometria necessária. Acontece. Mas e aí, Cris?
Então, por que não está acontecendo a reação química? Porque eu preciso de um terceiro fator, que é o mais importante de todos, né? Claro, desde que exista interação, né? Então, que fator para a gente seria esse? Então, vamos lá, aqui, ó. Interação, geometria. Agora eu vou para o próximo. Ai, gente, o calor chegou, né? O pau tá quebrando, né? O céu tá azulzinho, né? De vez em quando tá nublado por causa da fumaça da queimada, mas nuvem mesmo que é bom no céu não tem nenhuma, né? Então, já vimos os dois fatores. Agora falta um terceiro. Gente, acabei de mostrar para vocês, para que uma reação aconteça, algumas ligações precisam se desfazer para que novas ligações venham a ser feitas. O que isso quer dizer? Que eu preciso quebrar a ligação antes para formar depois. E quebra de ligação é um processo obrigatoriamente exotérmico. Não. Quebra de ligação é um processo endotérmico, um processo que absorve energia. Ou seja, se você não conseguir quebrar aquelas ligações, não tem reação. Simples assim, tá? Então, obrigatoriamente, a gente vai precisar de uma energia, né, mínima. Ok? Uma energia mínima é essencial. Então, a necessidade de uma energia mínima para que as ligações entre os átomos, principalmente isso, tá, gente? Às vezes para orientar espacialmente a estrutura também, mas é algo insignificante. Então, há necessidade de uma energia mínima para que as ligações entre os átomos nos reagentes se rompam. Os reagentes sejam rompidas. Então, eu preciso quebrar essas ligações. E para isso, a gente vai precisar de energia, tá bom? E essa energia, gente, na maioria esmagadora dos casos, ela vai ser transferida aos meus reagentes na forma de calor, na maioria dos casos, tá? Então, essa energia, ela recebe um nome, né? Essa energia mínima, ela é chamada de energia de ativação, ok? Ela é chamada de energia de ativação, que é a energia mínima necessária para que a reação ali se proceda, tá bom? Se eu não atingir essa energia, gente, absolutamente nada dentro do meu sistema acontece em termos de transformação. Claro que você, por exemplo, se eu preciso atingir uma temperatura de 80 graus para uma reação acontecer, e você atinge uma temperatura de 75 graus, as unidades lá dentro, elas vão adquirir energia cinética, ok? Mas não energia suficiente para que as ligações ali venham a ser rompidas. Então eu preciso obrigatoriamente, tá bom? De colisões com geometria favorável. A geometria, gente, ela é importante principalmente em moléculas maiores, tá bom? Para a gente, analisando-se moléculas pequenininhas e considerando que elas colidem, né, milhões de vezes no único segundo, ali eu posso desconsiderar a geometria como um fator importante, né? Para moléculas muito grandes, não. Mas o fator interação com a energia significativa, né, é o que a gente tem que obrigatoriamente buscar na cinética, tá bom? Então, esses dois fatores é que devem ser levados em consideração, ok? Então, só para a gente fechar esses fatores aqui, ó. E aí vocês vão ouvir muito esse termo dentro da cinética química, tá? As colisões que ocorrem
com geometria, com energia suficiente para ocorrência da reação, elas são denominadas, e aí vem um termo extremamente aplicado, colisões efetivas. Então, as colisões efetivas são as colisões responsáveis pela obtenção dos produtos, tá bom? Então, claro, dentro de um sistema existem muitas colisões, não é? As colisões que geram produtos são colisões efetivas. E o que nós buscamos no estudo da cinética ou é fazer com que essas colisões efetivas se tornem cada vez maiores, o que normalmente é o que a gente procura, né? Mas também, muitas vezes, tentar fazer com que essas colisões efetivas sejam menores, e aí, portanto, né, retardando uma reação, beleza? Então, essencialmente, esses são os fatores necessários para que uma reação ocorra, combinado? Aí, agora nós já vamos começar outra análise, ok? Que também é teórica. E que análise é essa, Cris? Aqui, ó. Opa, roxinho, vem cá. Aqui, ó. No segundo, fatores que interferem na velocidade. Então, o que pode fazer com que uma reação se torne mais rápida ou se torne mais lenta para a gente, né, dentro das nossas possibilidades ali, não é? A gente tem aqui, principalmente, não são os únicos, tá, gente? Não são os únicos, mas a gente tem principalmente 5 fatores. E esses fatores, eles precisam, né, ser analisados com muito carinho e muito cuidado, porque aqui está o grosso da cinética, tá bom? É você encontrar um probleminha, por exemplo, onde você tem uma tabela com várias condições reacionais, temperatura, pressão, né, superfície de contato, catalisador, e aí você tem vários fatores ali, né, várias condições de uma dada reação, e ele te pergunta qual reação é mais rápida, qual reação é mais lenta e por quê, né? Ou sobre uma dada reação, que tipo de interferência eu posso causar, provocar, a fim de torná-la mais rápida ou mais lenta, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado com tudo isso que vai ser trabalhado exatamente nesse tópico, tá? Fatores que interferem na velocidade. Primeiro deles, a concentração. A concentração é um fator importante para a gente, né? Inclusive, graficamente, o fator concentração vai aparecer, né? Tanto para a velocidade média quanto para a velocidade instantânea. A gente vai falar um pouquinho dela depois, tá bom? O que seria a concentração para a gente, né? Essencialmente, a concentração, gente, seria o número de unidades, né, dos reagentes por unidade de volume. Né? Em um dado volume específico ali, a concentração ela me mostra onde eu tenho mais, né, reagentes. Né? Se eu pegar aí 2 salas iguais, 2 salas de mesma área, se eu estiver dentro de uma sala, 3 pessoas, se eu estiver dentro de outra sala, 30 pessoas, onde tem 30, eu tenho mais pessoas, e, portanto, a concentração de pessoas ali naquele espaço vai ser maior. Né? Essencialmente, a concentração ela fornece isso para a gente. Né? Mas como a concentração interfere na velocidade de uma reação? Então, de cara, presta atenção para isso, sobre isso, tá? Aqui, ó, o fator concentração, ele vai ser importante para soluções, né? Se eu tiver uma espécie pura, não faz sentido eu trabalhar com concentração, né, gente?
Concentração é quando dissoluta existe no solvente. Então, nós estamos falando de misturas homogêneas, né? Então, aqui, ela vai ser importante para soluções aquosas, ok? E soluções o quê? Gasosas, tá bom? Então, a gente só usa esse termo para isso. Nós não vamos falar de concentração, por exemplo, para um sólido, tá? Não em cinética. Então, aqui, não é? O que a gente tem que levar em consideração? Vamos pensar em dois sistemas aqui, ó. O sisteminha A, um sisteminha A e um sisteminha B, de mesmo volume, tá? Os quadradinhos são iguais. Não são, não. É assim, tá? Então, aqui, imagine que eu tenho, ó, 3 laranjinhas e 2 verdinhos. Eles vão reagir entre si. Aqui eu tenho 5 laranjinhas e 4 verdinhos. Não é? Ô, gente, vocês concordam comigo, né, que aqui, nesse caso, não é, esse laranjinho, que eu vou olhar só para ele, imagine que ele se movimenta aqui, ó, aleatoriamente. Ele vai colidir com essa verdinha, né? Se ele for para cá, ele vai colidir com outra laranjinha, né? E por aí vai. Imagine que esse laranjinha precisa encontrar outra verdinha, né? Para que ele ali possa gerar produto, caso a colisão seja efetiva. Então ele vai colidir ali com todo mundo, com laranjas e com verdinhos. Agora aqui, né? Se eu pegar esse laranja, a chance dele colidir com um verdinho ali dentro, estatisticamente falando, por existirem mais verdes aqui, a distância que ele vai ter que percorrer para encontrar outra unidade diferente é menor. E, portanto, aqui, essa unidade vai colidir mais vezes com as verdinhas, no mesmo tempo. E se ele vai colidir mais vezes, a chance das colisões ali serem efetivas também o quê? Estatisticamente falando, vai ser maior. Tá bom? Então, aqui eu tenho mais unidades, o que possibilita maior chance de colisões efetivas. Então, quando nós estivermos falando de concentração, quanto maior a concentração, ok? Maior o número de colisões efetivas, maior número de colisões efetivas, logo, mais rápida a reação. Mais rápida a reação. Ok? Então, esse aí é o nosso primeiro fator que vai poder alterar a velocidade da reação. Claro que em breve vem mais. Beleza? Até o próximo vídeo.